Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Carreira em Foco. Olha, hoje eu estou aqui com uma visita especial, muito bacana. Nós vamos falar hoje sobre a importância da mulher na política. E para falar sobre este tema, eu estou trazendo aqui nada mais, nada menos, uma mulher que representa 70 mil votos. É isso mesmo. De uma cidade maravilhosa chamada Cidade de São Vicente, que todos nós aqui, como na cidade de Cubatão, de toda a região, amamos, né? Estamos aqui com uma pessoa super experiente, eu me sinto extremamente honrado, Solange Freitas. Seja muito bem-vinda, Solange. Olha, agradeço o convite, é um prazer estar aqui para a gente bater um papo, conversar com o pessoal que te acompanha e falar sobre a mulher na política. Perfeito, Solange. Solange, vamos direto ao ponto, né? Quem é, vamos dizer assim, vamos definir, quem é a Solange Freitas em poucas palavras aí para a nossa audiência, para o nosso público? Quem é essa mulher polivalente? Olha, eu poderia dizer o seguinte, sou mãe, né? Opa. Trabalhadora, Bastante. corajosa, combativa, de caráter e que foca muito no trabalho pela comunidade. Esse é o meu foco, sempre foi no jornalismo e continua sendo agora na política. Perfeito, vejam só, né? É uma mulher polivalente, mas em primeiro lugar ela colocou mãe, trabalhadora, preocupada, né, com a comunidade. Sim. Isso que é interessante, né, gente? Solange, dentro dessa experiência, né, que você começou a vivenciar, você fez uma transição. Aqui no nosso bate-papo a gente fala muito com os profissionais da área de empreendedorismo, né, na área liberal, carreira, etc. Esse desafio de sair do jornalismo e ir para o mundo da política. A gente conhece você lá na telinha, né? E como que foi isso, mulher? Que coragem essa de abandonar uma carreira sólida pelo seu histórico, né? Foi 30 mesmo. anos de experiência, 30 anos de dedicação ao jornalismo e de repente essa mulher resolve... Gente, essa mulher deve ter algum parafuso aí, ela é uma visionária demais, né? E abandonar o jornalismo e vai para a política. E na política ela já entra impactando. Como que foi essa transição? Como que surgiu esse desejo por isso? Olha, para fazer isso que eu fiz, tem uma das palavras que eu usei no começo, né? Tem que ter coragem, né? Bastante, Até bastante. porque eu sempre falo, gente, eu tinha 30 anos de jornalismo, os últimos 15 na TV Tribuna e nenhum motivo para largar a minha carreira, nenhum motivo. Sim. Se a gente for pensar bem, vai ver que ela estava insatisfeita, vai ver que alguém já não gostava do trabalho dela, já queria mandar ela embora, vai ver que ela não estava mais fazendo o trabalho direito. Não tinha nada disso. Eu amava o que eu fazia, nossa, todos, né, os colegas de profissão, meus amigos, meu chefe, o dono da TV, o pessoal da Globo, todos gostavam do meu trabalho, eu era repórter de rede, aparecia em todos os jornais, Jornal Nacional Fantástico, em todos os programas, mas existe uma coisa que é o desafio. Né? Quando você vê que as coisas podem mudar, né? Você quer tentar fazer as coisas serem de uma outra forma. E a minha indignação, eu acho que a palavra que eu sempre uso é que realmente é o que me levou para esse desafio. A indignação de ver como as coisas sempre aconteciam de uma forma errada. Eu cobrava as autoridades e eles falavam mentiras, era muita mentira, por isso que eu cobrava tanto, por isso que eu era uma repórter combativa, né? E eu usei essa palavra também no começo para me definir. Porque a gente via que não saía do lugar, as coisas não aconteciam. Em São Vicente, pior ainda. É a cidade na Baixada que eu acho que mais precisava de ajuda. Então, de repente, aí teve o episódio da Ponte dos Barreiros, que foi realmente a gota d'água para eu começar a ouvir as propostas que estavam fazendo para mim. Porque o pessoal, toda eleição, sempre me convidava, ou Santos, ou São Vicente, até de outras cidades, o pessoal me convidava para participar do processo eleitoral e eu sempre negava. Eu dizia, nem começa, porque senão a gente vai brigar. Eu não vou para a política nunca. Esse antro de gente que faz coisa errada, que faz só sacanagem. Eu tinha um preconceito muito grande. Você falava isso? Eu falava não isso. Acredito. Olha só. Paguei a língua, né? Eu falava isso. Não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Tá resolvido, eu falo sim, está resolvido.
E de repente eu falei assim, não é possível, eu quero entrar nesse mundo para ver se realmente é isso, se não dá para fazer, se é só dessa maneira que a gente consegue fazer. E aí eu larguei essa carreira consolidada de 30 anos de jornalismo, me embrenhei em São Vicente, que tem muitos problemas, que tem um esquema de política muito complicado, mas olha que desafio, né? Como pessoa, como mulher, como jornalista e como política agora, né? Foi um mega desafio e não me arrependo. Caramba, gente, que história, né? Você percebe aquele sentimento, na sua fala, Solange, eu vejo muito isso. Aquela sensação de alguém que está cumprindo um propósito. Quando a gente se desafia, eu trabalho muito isso em desenvolvimento humano, né? Quando a gente se desafia a sair de uma carreira que as pessoas consideram sólida, tá? Para nós também, lógico, mas as pessoas mais ainda, né? Nossos parentes, amigos, familiares, na hora que eles veem a gente se desafiando para um outro lado, eles falam, né? Olha, tá meio doido, isso é possível, né? É verdade. Mas é porque eles não entendem, às vezes, isso, né? Esse sentimento que você colocou aqui de querer fazer a diferença. E se a política é o caminho, por que não? E porque às vezes as pessoas são mais acomodadas e assim, fala assim, poxa, ela vai sair do conforto dela, né? Eu ganhava o suficiente para eu me sustentar, né? Sustentar meu filho, não era muito, mas era o suficiente, conseguia viver com o meu salário, amava o que eu fazia, mas assim, por que não sair daquele conforto e buscar ajuda, uma forma de ajudar a comunidade de uma outra maneira? No jornalismo, a gente ajuda também, cobrando as autoridades, indo atrás. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente conseguiu ajudar muito e muito as pessoas, né? Uma satisfação muito grande. Mas agora, eu fui para esse desafio para ajudar de outra maneira, né? Ajudar a resolver de fato os problemas. Então, por isso que eu entrei nessa eleição, porque eu queria, de fato, ajudar a cidade de São Vicente, os moradores, que é a cidade, até hoje eu falo, é a cidade que mais precisa de ajuda, é a que menos tem recursos por causa da política que é feita em São Vicente. Precisa de mais pessoas querendo fazer pela comunidade. A gente vê com essa pandemia como a solidariedade das pessoas aumentou, né? E São Vicente precisa muito dessa solidariedade das pessoas, das organizações não governamentais, do terceiro setor. O terceiro setor é fundamental para ajudar. O poder público ele não entra em todas as comunidades, não faz o papel dele completamente. E como é que essas comunidades estão sobrevivendo? É o terceiro setor. Então, o nosso papel também é fomentar, é ajudar o terceiro setor a ampliar o atendimento para que mais e mais pessoas consigam ser assistidas. Isso é bacana, né? Você tocar nesse ponto do terceiro setor, porque eu vejo que está aí, vamos dizer assim, a extensão daquilo que muitas vezes o poder público não faz. Sim. E a gente percebe que os grandes movimentos, até para poder apoiar o mais simples, o mais necessitado, surge a partir desse terceiro setor. E quem está e que lá? São diversos, né? Sim. E é o próprio povo ajudando o povo. É isso aí, é isso que eu ia falar. Quem está lá tem esse espírito inovador de querer ajudar, de fazer algo pelo próximo também. Muita gente está lá, tem o seu salário, mas ele tem esse espírito, senão você não fica. Você não aguenta, porque é muito problema que você tem que resolver. E tem muitos voluntários também. Então, olha, não vale muito a pena. Eu tenho visitado muitas entidades e o trabalho que eu vejo sendo realizado por essas pessoas, sabe, estimula a gente cada vez mais a ficar na política para poder ajudar as pessoas. Que bacana, bacana mesmo. Até vai de encontro, né, a nossa pergunta aqui que diz, né, diante desse desafio você adquiriu uma experiência, né? Compartilhe um pouquinho como que foi essa experiência de ser uma das mulheres, eu acho que é historicamente ali para São Vicente, né, mais votada, no primeiro turno, quase que realmente emplacar realmente
essa entrada, essa representatividade do mundo feminino, como é ser mulher nesse mundo da política e no mesmo tempo já conseguir conquistar, né, toda essa história maravilhosa que você conseguiu aí nesse processo eleitoral. Olha, não foi fácil, né? Foi desafiador, tivemos muitos problemas no caminho, mas como eu sempre falo, tudo na vida, e eu sempre levo isso para mim, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, os pontos positivos e os negativos. A gente tem que aproveitar a parte boa, a parte positiva e deixar o negativo de lado, porque se você der destaque para coisa ruim, a sua vida não anda, né? Você não consegue passar por aquilo, você sofre. Então eu sempre dou destaque para coisa boa, o que aquilo me trouxe de bom ou o que aquilo está me trazendo de bom para a minha vida. Então eu foco nisso, primeiro eu foco nisso. Foi desafiador você entrar na política e enfrentei muito fake news, né? Acho que foi a campanha dos fake news, mais do que a outra. Nós fizemos até aqui um trabalho sobre isso. Nossa, é muito fake news, muitos ataques, mas desde o primeiro dia. Eu lancei meu nome em maio, quando eu saí da TV, né? Eu saí da TV no dia 13 de maio, uns 2, 3 dias depois. Lancei meu nome como pré-candidata, né? A prefeita de São Vicente, e aí já começaram os ataques. Porque a oposição já tinha me preparado, falando, Solange, se você vier para esse desafio, você vai ser muito atacada. Eles, acho que falaram assim para ver se eu desistia, né, de vir, e aí que me incentivou mais a vir. Falei assim, como assim? Está me ameaçando? É uma ameaça? É um absurdo, né? E aí eu vim para o desafio, mas eu fui muito atacada por fake news, muito, muito. Do primeiro dia até acabar a eleição, era todo dia. Nossa, o gabinete do ódio agiu do primeiro ao último dia na campanha eleitoral, na pré-campanha. Enfrentei um atentado, uma tentativa de me incriminar, mas eu fui até o final e sou muito feliz e grata por 70 mil pessoas que votaram ali 2 vezes no meu nome, porque no primeiro turno também foram quase 70 mil pessoas, no segundo turno 70 mil que votaram 2 vezes lá, acreditaram no meu projeto, Solange Freitas, prefeita, Gil do Conselho, vice, e eu sou muito feliz por essa gratidão das pessoas acreditarem. E o carinho que eu tenho hoje é muito grande. Eu já tinha um carinho muito grande da população por causa do meu trabalho como jornalista. Mas o carinho agora delas verem, caramba, ela está aqui lutando pela gente, é muito maior. Então vale a pena continuar lutando por essas pessoas, por todos, mesmo aqueles que não votaram em mim, porque acreditavam em outro projeto, mas isso não quer dizer que não gostavam de mim, né? Que tinham várias propostas, né? Então, às vezes você acredita numa proposta, às vezes acredita na outra, mas o carinho é grande, né? Então, eu passei pelo processo eleitoral, quando a gente fazia as pesquisas, poucas pessoas tinham rejeição ao meu nome, né? Do começo ao fim. Então, isso é muito gratificante, vale a pena continuar. Até eu faço uma pergunta, né, para você, se a gente fica sempre com essa interrogação, e eu acredito que quem está em casa também, é possível a mulher fazer a diferença no meio político? Eu sei que parece uma pergunta meio preconceituosa, tá? Mas é o que a gente tem muitas vezes a conotação. Eu mesmo sou professor na área acadêmica, na área de pesquisa também, vejo isso em São Paulo no doutorado lá. É possível, sem se comprometer e ter a sua voz, ter a sua vez, seu espaço. O que você me diz sobre isso? É possível, sim. A gente pode falar até sobre as pesquisas que mostram quando a mulher está com a posse, com prefeitas ou presidentes, são os lugares que menos têm desonestidade. Então a mulher, ela tem aquele olhar, acho que mais maternal, né? Quando você falou, quando você pediu para me definir, né? Primeira coisa que vem, sou mãe, né? Então, sou trabalhadora sim, mas eu sou mãe. Então a mulher tem esse outro olhar, a mulher é mais honesta, e na política é mais honesta por causa dessas pesquisas que mostram isso, né? Que tem menos corrupção nos governos governados por mulheres. Isso é comprovado nas pesquisas, então isso é onde também um ponto que a gente pode fazer a diferença. E não é menosprezando os homens, não, as mulheres têm uma outra visão. Então você tem que compartilhar isso. Então seria bom mesclar os homens e as mulheres.
Em São Vicente, por exemplo, eu não ganhei a eleição, a cidade é governada por um homem e, infelizmente, a Câmara de São Vicente é com 15 homens, não tem uma mulher, porque as mulheres sofreram muito nessa campanha por causa das fake news, por causa do salve, então tiveram muitos problemas e as mulheres ficaram mais retraídas. Então, deveriam ter mulheres, a Câmara deveria ser dividida, metade homens, metade mulheres, que têm visões diferentes. Né? E a mulher, ela consegue enxergar algumas coisas de uma outra maneira, consegue resolver os problemas de uma outra maneira. Por isso que eu acho a importância disso. Olha, homens e mulheres, dá uma divisão. A política ainda é muito machista, né? A gente sofre ainda muito machismo de uma forma geral, mas na política eu acho que mais ainda. Fica muito evidente isso, né? Isso, por isso que a gente tem que fortalecer, fazer com que as mulheres cada vez mais venham para esse mundo político. Perfeito, parabéns, viu, Solange, por se desafiar Obrigada. em fazer vamos dizer, esse legado, né, que é trazer a mulher, né, para esse ambiente. Você falou, né, um ambiente muito masculino, Sim. Às vezes, infelizmente, que afasta o lado feminino, afasta a mulher desse ambiente, né? O mundo político já é muito difícil, né? Você sobreviver na política do jeito que ela é hoje, que a gente vê em todo o país, nessa guerra que é direita, é esquerda, Sim, a centro. corrupção que a gente vê, nossa, é muito ruim isso, né? A gente perde muito com isso. Então, para as mulheres é ainda mais difícil. Para qualquer pessoa é difícil, mas para as mulheres é ainda mais difícil. O bom é que você tem um apoio aí, né? Bacana, uma parceria bacana com uma pessoa que é do bem aí, né? Qual é o nome dele mesmo? O Gil do Conselho, que me aconselha tá muito, aqui conosco hoje né? nos bastidores, né? Apoiando também aqui na Sim. entrevista, parceiro mesmo, né? Ele é muito parceiro, quando acabou a eleição, a gente continuou com essa parceria. Ele tá aqui na entrevista conosco e tudo, vai estar numa palestra, ele vai proporcionar. E a gente acabou de vir da AGEM, porque ele assumiu na semana passada a AGEM, Agência Metropolitana da Baixada Santista, né? É um pedido para o Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, que acreditou no nosso projeto, acreditou na nossa parceria durante esse tempo no processo eleitoral. Então eu estou na Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, né, na Secretaria do Vignoli, e o Gil está na AGEM. Por quê? Qual foi o pedido que ele atendeu? Eu queria, assim, que São Vicente tivesse mais espaço, né, na AGEM. É muito importante a gente trazer essa experiência que a gente teve também durante o processo eleitoral, porque nós tivemos muitas ideias voltadas para a comunidade. Nós sentamos para planejar um plano de governo e tem ideias lá que podem ser colocadas em prática. Então, com o Gil na AGEM, ele vai ajudar a fomentar essas ideias voltadas para o terceiro setor, para que as prefeituras, para que o Estado estejam mais próximos das comunidades. Isso foi o nosso foco durante o processo eleitoral, esse é o nosso foco agora, esse trabalho na AGEM, o trabalho na subsecretaria é fazer isso. Quando eu aceitei o desafio, eu falei para o Vignoli, olha, eu não quero um trabalho burocrático, eu não quero cargo, eu quero trabalhar pela comunidade. Nessa função, vou conseguir fazer isso? Ele falou, vai Solange, vai, nós estamos desenvolvendo alguns projetos e você vai estar à frente desses projetos e nós estamos agora tirando do papel, acho que a pandemia vai dar uma trégua para a gente, né, para a gente colocar em prática vários projetos aí para a comunidade. Perfeito, até eu aqui nos bastidores, conversando aí com o Gil, né, ele falando muito sobre essa questão do terceiro setor, né, e Sim. ele tocava também nesse conceito aí do jovem, né, a importância do jovem nesse processo. Muito. Né? E eu gostei muito da frase do Gil, ele dizendo que o jovem está doente. Tem um porquê nessa palavra, doente em que sentido, né? Está, infelizmente, né, hoje tomado, né, por tudo menos uma perspectiva de sonhos, projetos, perspectiva de vida, né, de possibilidades. Nessa fase está difícil, difícil, é uma né? doença, né? Isso, e nessa fase nem se fala, né? Por isso que tem muitos jovens, infelizmente, que estão sofrendo, a maioria da população está sofrendo isso, de ansiedade, de depressão, mas os jovens principalmente por causa da pandemia, né? Como se não tivesse perspectiva, né? Então, os jovens também estão sofrendo isso. O meu irmão, ele é hipnoterapeuta e ele atende muitas crianças e jovens que estão sofrendo com ansiedade e a ansiedade pode levar para a depressão.
E isso tem acontecido muito. Então, quando a gente fala que a gente precisa lutar pelas comunidades, que as mulheres têm que estar mais na política, os jovens também têm que estar mais na política, para eles também fomentarem aquilo que eles querem para o futuro, porque eles são o futuro. Olha, no sábado eu estive na Câmara de Praia Grande e nós falamos sobre a dignidade menstrual. E tem um grupo de meninas, eu falo meninas, elas são novinhas, do Girl Up, e elas fazem um trabalho muito legal com os jovens. Elas têm 20 anos, 21 anos, são meninas ainda, e elas estão lá lutando, legal, né? já estão fazendo política, né? Então a gente precisa fomentar isso para as mulheres e para os jovens, que entrem cada vez mais nessas entidades, nessas organizações e que entrem na política, para fazer política, a política que eles querem para o futuro, né? E a gente tem que ajudar. Eu digo a gente que já tem mais experiência, não só na política, que na política eu estou começando, mas assim, experiência de vida. Então você tem que mesclar, né? Quem tem experiência com os jovens, as mulheres. Eu acho que esse é o caminho. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Nossa, eu sou muito a favor. Eu adoro passar a experiência. Então, quando a pessoa me procura querendo saber alguma coisa, querendo que eu ajudo de coração, porque a gente precisa passar um pouco da nossa experiência. E os jovens nos ajudam muito também. A gente tem uma experiência fantástica com os jovens. Um novo olhar é muito bom. Verdade. E até a gente está indo para a nossa fase aqui, nossa conclusão, né? Desse bate-papo que passa muito rápido, né? Parece, 30 minutos que voa. E Solange, qual desafio você acredita que você poderia, aliás, pontuar nessa sua experiência, que você acabou de citar, para a mulher e para o jovem na política? Qual o principal desafio? Porque eu acredito que tem muitos jovens agora nos assistindo, e tem muitas mulheres também que estão às vezes lá com essa fome, né, de fazer a diferença e percebem até, olham na política, mas tem esse lado, infelizmente, né, da imagem ruim da política, o jovem também. Qual seria o desafio para poder o jovem, a mulher, né, entrar na política, para poder fazer essa diferença que você acabou de citar aí no quesito de experiência? Olha, o que me trouxe para a política foi a minha indignação de ver tantas coisas erradas, né? E falar, não é possível, será que vai ser sempre assim na vida? Aí algumas pessoas diziam, Solange, você tem que... Volta para o jornalismo, Solange, aí não é teu lugar, o política é coisa ruim, só tem corrupto, ladrão. Falei, não, pelo contrário, a gente tem que incentivar que mais pessoas que pensem dessa maneira, que tenham caráter, que sejam honestas, que queiram trabalhar pela comunidade, que entrem na política. Então eu digo assim, eu vou continuar lutando. Não é fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que ter coragem e tem que deixar para lá os problemas que a gente enfrenta no caminho. É como eu falei, assim, vamos olhar sempre pelo lado bom das coisas. Essa coisa ruim é que está te atrapalhando, tá? Mas vamos fazer crescer a coisa boa. Olha pelo lado bom, entendeu? Para você crescer. Eu sempre falo isso na vida. A gente tem que falar isso. E hoje eu estava conversando com o Gil sobre isso e a gente falou assim, olha, lugar de mulher e de jovem é na política, sim. Caramba, que bacana. Pessoal, vocês estão vendo aí, né? Então, você tem esse lugar reservado para você também no meio político. Você pode fazer a diferença. Você tem essa possibilidade de ter esse espaço para você implementar o seu sonho. E você que está em casa, você que é mulher, talvez indignada com tantas coisas que acontecem aqui na nossa comunidade local, seja nas nossas cidades, seja no nosso estado, você pode fazer a diferença. E tá aí a experiência passada agora aqui, através da Solange, que ela está conseguindo e percebeu na indignação essa motivação. Para vir para a política e enfrentar esses grandões, esses machistas, e tô aqui. Eles tentaram fazer eu desistir, né? Sim. Olha só, fake news, atentado, tentativa de me incriminar, de sujar meu nome. Não conseguiram, tô aqui firme e forte. Parabéns, isso que é mulher de fibra. Vamos lá, Solange, quais são os seus projetos aí para 2021 ainda e 2022? Acredito, por ser uma mulher do mundo político, tem uma visão muito forte no planejamento. E eu acho que o Gil também deve estar te apertando sobre isso também, hein? Não, então, a gente conversa muito, né? Então, tem a nossa equipe, né? A gente conversa bastante.
E agora o meu objetivo é continuar fazendo esse trabalho pelas comunidades. São projetos que nós já estamos discutindo, projetos sociais para serem implantados em algumas comunidades da Baixada Santista. Esse é um trabalho que nós estamos conversando com o governo do estado, né, nessa função que eu tive agora, que eu estou agora como subsecretária de Assuntos Metropolitanos. Então eu estou aproveitando que eu estou no estado para ajudar as comunidades. É isso que eu quero. Eu não quero fazer politicagem, eu quero fazer um trabalho pelas comunidades. E a gente está desenvolvendo vários projetos bem legais. A gente deve ter novidades já a partir de agosto. Isso para esse ano, né? Nessa minha função. A partir de agosto teremos novidades aí. Tem novidades. Que bacana. No ano que vem, ano de eleição, né? Deve ser uma eleição muito complicada também, né, no cenário nacional, estadual, mas há uma possibilidade de eu vir também para esse desafio, né, disputar essa eleição também aí, pensando nesse trabalho da comunidade na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Até eu ia fazer essa pergunta mesmo, porque era a pergunta que não quer calar, né? Uma mulher muito bem voltada, uma boa representatividade, uma pessoa, né, da área de comunicação, então tem aí essa possibilidade desse cenário de 2022? Tem, sim. A nível estadual, a nível federal, tem algum olhar aí específico? Pelo trabalho que eu gosto de fazer, que eu quero fazer pela comunidade, eu gostaria de estar mais próximo da comunidade. Opa. Aí a nível estadual. A nível estadual. Tá certo, vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos. Solange, eu gosto de pedir aqui para a galera, né, na conclusão da nossa entrevista, que se você pudesse deixar aí uma frase que pudesse impactar a vida das mulheres, dos jovens que estão em casa, nos outdoors de todas as nossas cidades, aí aproveitando nível estadual, de todas as nossas cidades, qual seria essa frase que poderia impactar a vida das pessoas? Olha, uma poderia ser até o que a gente falou agora, né? Opa. Lugar de mulher e de jovem é na política, sim. Boa. Uma delas poderia ser essa. Que legal. E tem uma frase da Michelle Obama que eu gosto muito: não há limite para o que nós, como mulheres, podemos alcançar. Então, eu acho que a gente pode usar essa frase, nós, mulheres, podemos usar essa frase como foco em tudo na vida, na política, no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, em tudo. Focar nisso, né? E os jovens também, focar nisso. Olha, a gente pode, o lugar de mulher e de jovem é na política, sim. Vamos lutar pelas políticas públicas, vamos lutar por uma política honesta de verdade. É muito ruim você falar, você é honesto, todo mundo tem que ser honesto, todo político tem que ser honesto. Mas não é, a maioria não é. Eu posso dizer isso, eu passei por esse processo político e vi cada coisa absurda, né? Imagina. Muitas eu já sabia que seria assim. Aí quando você está dentro, você fala, meu Deus, é pior do que eu imaginava. Né? Devia ter lutado ainda mais como jornalista combativa, devia ter cobrado 3, 4 vezes mais esses caras, eu pensava assim. Né? E olha que eu já era dura, né? Já era dura. Mas então a gente tem que focar nisso, batalhar e vamos que vamos. Perfeito. Gratidão, viu, Solange? Eu que agradeço o convite. Pela sua presença aqui conosco, na nossa audiência aqui da TV Polo, da TV também Intervel em São Vicente também. Bem legal. Muito obrigado mesmo pelo carinho, a sua presença, por essa entrevista bacana que vai repercutir durante toda a semana. Que bom. E também através das nossas redes sociais. E eu tenho certeza que foi uma mensagem muito bacana para a mulher que está em casa, para o jovem. E também essa sua experiência maravilhosa. Eu, aqui, toda a nossa equipe da TV Polo, só tem aquele sentimento básico de gratidão. Obrigado. Que bom, viu? e eu que agradeço, viu, o convite, agradeço por estar podendo falar um pouquinho de mim e um pouquinho das minhas ideias. Obrigada, viu? Imagina, obrigada. Perfeito. Pessoas, então encerramos por aqui nosso podcast Carreira em Foco. Agradeço a sua paciência, a sua audiência e te aguardo nas nossas redes sociais e na nossa TV Polo, canal 11 da NET e na Intervel, canal 11 em São Vicente. Um abraço, fica com Deus e até a próxima viagem do conhecimento.